Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Medimos Plus. Eu sou aqui no alojamento de Souza U, Malamen, e na nossa aula de hoje vamos falar da abordagem da insuficiência cardíaca como uma das principais síndromes do sistema cardiovascular ou em cardiologia. Então, esse é o nosso sumário. Vamos falar do caso clínico, uma introdução do sistema cardiovascular, fisiopatologia da insuficiência cardíaca, classificação, prognóstico e manejo desta síndrome. Aqui está um caso clínico, podem parar o vídeo ou fazer uma pausa para poder ler, basicamente. Então, do caso clínico, vão saber quais são as hipóteses diagnósticas, os exames que podem ser pedidos e qual é a conduta que vocês pediriam, né? Pausem o vídeo, tentem fazer esse exercício e só depois é que continuem o vídeo, porque ao longo do vídeo terão as respostas. Esses são os resultados dos que poderiam pedir: hemograma, bioquímica e, por fim, o diagnóstico que o paciente foi dado a quando da sua entrada na enfermaria, quando foi atendido e este foi o tratamento efetuado. Então, vamos com esta aula saber o que é uma insuficiência cardíaca, como é que a insuficiência cardíaca se desenvolve, como é que a insuficiência cardíaca afeta os pacientes e por que nós devemos tratar a insuficiência cardíaca, né? São os objetivos, basicamente, as três questões que vamos tentar responder nesta videoaula. Primeiro, dizemos o seguinte: que, olha, o organismo só vive porque ele consegue manter a homeostasia. O que é a homeostasia? A homeostasia é manter o meio ambiente das células extremamente saudáveis. Todos os sistemas do corpo, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o sistema endócrino, o sistema gastrointestinal, todos esses sistemas concorrem para manter o líquido extracelular ou o meio ambiente das células extremamente saudável. Juntos, unidos, como um só, cada um desempenhando a sua função, assim como acontece numa empresa, em que temos um diretor, temos um diretor-geral, um diretor financeiro, diretor de recursos humanos, colaboradores, cada um em sua diferente área vai contribuindo para que a empresa cresça e se mantenha funcionante. O mesmo acontece com o organismo. Nós temos nosso organismo, que é a nossa fábrica, e cada um dos sistemas e cada um dos órgãos participam para manter este sistema a funcionar na melhor forma possível. A manutenção do funcionamento deste sistema chama-se de homeostasia. O sistema circulatório ou cardiovascular participa nesta homeostasia. O que faz? Em termos gerais, o sistema cardiovascular ele vai movimentar o sangue, vai circular o sangue para todas as partes do corpo, porque tem uma bomba chamada coração e existem vasos sanguíneos. Nesse processo, o sistema cardiovascular vai aproveitar oferecer às células glicose mais oxigênio. Glicose que vem do sistema gastrointestinal e oxigênio que vem dos pulmões. Assim, as células podem fazer glicose mais oxigênio, produzindo dióxido de carbono, água e energia. Só com a energia é que as células mantêm-se vivas. E se uma célula mantém-se viva, o tecido está vivo. Se o tecido está vivo, os órgãos do corpo estão vivos. E se os órgãos estão vivos, um sistema está vivo. Se o sistema está vivo, automaticamente o organismo também está vivo. O sistema cardiovascular é composto de uma bomba chamada de coração e seus vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos de extrema importância são as artérias, que são estas aqui, as veias, que são estas aqui, e os capilares, que são os locais onde vão ocorrer as trocas de substâncias entre o sangue e as células. O coração, que é esta nossa bomba aqui, ela fica a nível do tórax, no meio do tórax, na região precordial. E ele é dividido em duas bombas, né? Uma bomba esquerda e uma bomba direita. Nossa missão como clínicos é saber para onde que vai o sangue da bomba esquerda e da bomba direita e de onde que vem o sangue da bomba direita e da bomba esquerda. É aquilo que eu sempre digo.
o organismo, o sistema cardiovascular, tem como objetivo enviar o sangue no sentido vavá, no sentido veia, átrio, ventrículo e artéria. Está aqui. Veia, cava superior e veia, cava inferior. Chega no átrio direito, o sangue passa para o ventrículo direito e daqui o sangue é bombeado para a artéria pulmonar, isso do lado direito. O sangue vai aos pulmões, é oxigenado e volta para de novo, vavá. Veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, depois vai para a artéria aorta. Esse é o sentido vavá do coração esquerdo. É isso que eu sempre tenho dito nas aulas. Devem saber qual é o sentido vavá de cada um desses lados. Então, aqui um breve resumo. O sangue que é recolhido de todos os sistemas volta pela veia cava. Quer dizer que primeiro temos veia cava, depois temos átrio direito, ventrículo direito e depois o sangue passa para a artéria pulmonar, vai para os pulmões, ainda em vez dos capilares pulmonares, faz a troca gasosa. O sangue que vem do coração direito deixa dióxido de carbono e recebe oxigênio e volta de novo para o coração pela veia pulmonar, primeiro V, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, depois sai para diversas partes do corpo pela artéria aorta. Esse é o sentido vavá do coração esquerdo. O que quer dizer o seguinte: quando há algum problema no sistema cardiovascular, o sangue acumula-se no sentido avave, quer dizer que vai acumular-se atrás, ou seja, onde é atrás do coração direito? Atrás do coração direito são as veias cavas. Veia cava inferior e veia cava superior. Aonde é que o sangue vai acumular-se? Vai acumular-se em todos esses órgãos que vocês estão a ver aqui. Hein? Vai acumular-se em todos esses órgãos. Se o problema estiver no coração esquerdo, o sangue vai acumular-se nos pulmões, porque o sentido vavá do coração esquerdo, o V começa com veia pulmonar, o sangue vem do pulmão. Quem é que permite que haja esse fluxo numa única direção, no sentido vavá, são as válvulas cardíacas. As válvulas cardíacas são estas aqui que estão aqui. Estão entre o átrio e o ventrículo direito, átrio e ventrículo esquerdo. São chamadas de válvulas atrioventriculares. Tem uma válvula atrioventricular direita, também chamada de válvula tricúspide. E tem uma válvula atrioventricular esquerda, chamada de válvula mitral ou bicúspide. Também tenho válvulas entre o ventrículo e a artéria, ventrículo e artéria. Do lado direito, eu tenho uma válvula semilunar pulmonar e uma válvula semilunar aórtica do lado esquerdo. A abertura e o fechamento dessas válvulas é que me permite que o sangue circule no sentido vavá, num único sentido, numa única direção. Estamos juntos? Que o sangue vá para um único lado, que venha das veias do átrio, passa para o ventrículo, quando abre a válvula atrioventricular, e essa válvula fecha. Quando é o momento de sístole, o sangue sai do ventrículo direito, passa para o átrio, para a artéria do lado correspondente. E assim o sangue vai circulando numa única direção, unidirecional. Nossa missão como clínicos, mais uma vez, é saber de onde que vem o sangue de cada um dos lados. Primeiro, o sangue circula no sentido vavá, quem permite isso são as válvulas cardíacas. Nós temos que saber qual é esse sentido vavá. As veias do lado direito, veia cava superior e veia cava inferior. A veia cava superior traz sangue de onde? Traz sangue do cérebro, traz sangue do pescoço, traz sangue dos membros superiores, né? Ao lado, a veia cava inferior, de onde que vem o sangue? Vem dos membros inferiores, vem dos órgãos genitais, vem do abdômen, e assim nós vamos saber de onde é que estarão as manifestações clínicas, né? Esse é um breve resumo de anatomia. Tem uma videoaula aqui no canal onde fala-se de anatomia, que eu já disponibilizei da fisiologia e anatomia mais ou menos do sistema cardiovascular. Quando quiserem, podem assistir a qualquer momento. Então, o que é insuficiência cardíaca? Insuficiência cardíaca é
quando o coração é incapaz de desempenhar as suas funções. Quais são as funções do coração? Simples. A função do coração é bombear o sangue, movimentar o sangue. O coração é um músculo. Os músculos têm como função de movimento. Então, o coração movimenta o sangue. Quando o coração não consegue movimentar o sangue, basicamente estamos a dizer que ele é insuficiente de desempenhar a sua função. Então, quando isso acontece, vão surgir N manifestações clínicas que vão ser decorrente de alterações tanto na estrutura do coração, ou porque o músculo cardíaco perdeu a sua função, está incapaz, não tem força, ou porque a função do coração de fazer o sentido vai estar alterada. Então, insuficiência cardíaca é uma síndrome. Que fique claro, síndrome clínica. Clínica, sinais e ou sintomas, né? Que são decorrentes de alterações das funções. Qual é a função? O coração faz sístole e diástole. Sístole, esvaziamento. Diástole, enchimento. Quando não se consegue fazer o sentido vavá, o sangue vai ficar parado. Fica onde? Parado no sentido avave, atrás. Então vai causar uma congestão, um congestionamento, né? Um congestionamento de sangue nas veias e nos capilares. Por quê? Porque o coração recebe sangue que vem das veias. As veias recebem sangue que vem das capilares. Então, congestão vem no capilar. E claro, o coração também não vai conseguir gerar sangue suficiente para nutrir os outros órgãos, porque essa é a função dele. Então, vai causar um baixo débito, vai chegar pouco sangue. E chegando pouco sangue, há pouca perfusão sanguínea dos órgãos que dependem deste sangue que vem do coração. Várias são as causas de disfunção do coração. Quase todas as doenças que vamos aprender no sistema cardiovascular vão culminar com uma insuficiência cardíaca. É hipertensão, é um síndrome coronariano agudo, é uma dislipidemia ou outras causas, vão todas essas curvarem para causarem uma insuficiência cardíaca. Tá aqui, causa isquêmica, né? Causa hipertensiva, consumo de álcool, uma inflamação do músculo cardíaco, outras causas como causas das válvulas cardíacas, uma valvulopatia, um estado após-parto, cardiomiopatias, HIV, toxinas, endócrinas, como o caso de hipertiroidismo, hipotiroidismo, ou causas mesmo desconhecidas, como acontece, por exemplo, numa pericardite. Então, nossa missão qual é? Sempre eu disse, qualquer paciente que vos aparece na unidade sanitária, a primeira coisa que vocês têm que fazer são olhar para os dados. Fatores de riscos não modificáveis, a idade, que é maior ou igual de 40 anos, o sexo masculino ou feminino depois da menopausa, histórico familiar, a etnia, a raça, principalmente a raça negra, tudo isso são fatores de risco para a doença cardiovascular. E daqui então não vamos procurar fatores de risco, por exemplo, para isquemia. É um obeso, esse indivíduo é hipertenso, tem alguma dislipidemia, esse indivíduo consome álcool, tabagista, por aí em diante. E é tudo isso basicamente o que nós vamos procurar. Então, essas são basicamente as causas de o que é que vamos procurar em cada uma dessas situações, né? Como é que nós podemos classificar uma insuficiência cardíaca? Sempre lembre-se que é uma síndrome clínica. Nós podemos classificar da seguinte forma: qual é o coração que está afetado, né? Qual é o ventrículo que está afetado? Qual é a bomba que está afetada? É o coração direito ou o coração esquerdo? Em relação à fração de ejeção, a quantidade de sangue que o coração ejecta durante a sístole está preservada ou a fração de ejeção está reduzida? Geralmente, grande parte das insuficiências cardíacas tem uma fração de ejeção reduzida, né? Quanto ao débito cardíaco, alto débito, né? É uma insuficiência cardíaca que está a produzir muito fluxo de sangue, ou é uma insuficiência cardíaca de baixo débito. E quanto à cronologia, o tempo de evolução. Estou perante uma condição clínica, uma insuficiência cardíaca crônica ou uma insuficiência cardíaca aguda, né? Nós também podemos classificar baseada no risco e progressão da doença. Lembrem-se, a progressão de uma insuficiência cardíaca não é retrógrada, não se volta para trás, é sempre para frente. Uma vez estado numa condição, é sempre para frente, né? Não se volta para trás, né? É sempre para frente, né? Então vamos, temos aqui o estágio A, podemos classificar em estágio A, em estágio B ou mesmo no estágio C e D, né? Assim nós podemos classificar nossa insuficiência cardíaca
olhando para aquilo que são os fatores de risco, lembre, baseado no risco do indivíduo poder desenvolver uma insuficiência cardíaca, né? Então, nós podemos ter aqui o estágio A, são indivíduos que têm um risco de desenvolver. Não têm nenhuma doença estrutural ou sintoma do sistema cardiovascular, mas apresentam aqueles que são fatores de risco para a doença cardiovascular, né? Paciente fuma, né? É tabagista, tem dislipidemia, hipertensão, alcoólatra, né? Ou consome álcool, tem diabetes, obesidade, por aí em diante. O que nós vamos fazer é monitorar, modificar o estilo de vida desse paciente, estamos juntos, para ver se nós podemos reverter essa situação para que ele não tenha nenhum dano estrutural ou comece a desenvolver sintomas. Mas já pacientes de estágio B são pacientes que têm uma doença estrutural presente, mas ainda não têm nenhum sintoma de insuficiência cardíaca. A esses pacientes com dano estrutural, nós vamos fazer um tratamento com inibidor de enzima conversora de angiotensina, vamos dar beta-bloqueador e alguns antagonistas de mineralocorticoides. Já pacientes com, lembre-se que estamos a sair daqui, estamos a progredir, não há regressão. Tem um dano estrutural presente, nunca vai voltar a ser um indivíduo com risco de desenvolver, porque já tem um dano estrutural. Então, dissemos que é síndrome clínica caracterizada por alterações na estrutura, assim como na função. Já indivíduo de estágio C tem estrutura, tem dano estrutural, mas também apresentam sintomas de insuficiência cardíaca, tanto antecedentes de, de sintomas de insuficiência cardíaca ou atualmente estão com sintomas de insuficiência cardíaca. Aqui tem que se considerar uma terapia de ressincronização cardíaca nesses pacientes ou um cardiodesfibrilador implantável, implantar um cardiodesfibrilador ou um tratamento mesmo cirúrgico. Já em indivíduos com insuficiência cardíaca refratária ao tratamento clínico, estamos a tratar, mas sempre estão com sinais e sintomas e aparecem. Esse já requer uma intervenção mais especializada, né, que são todas as medidas lá acima, ou um transplante cardíaco. Aqui não é um transplante, tratamento cirúrgico. Se tem um dano estrutural numa válvula cardíaca, remover a válvula, colocar outra válvula, por aí em diante. Vamos dizer. Então, são esses estágios. Assim como nós vamos classificar. Aí estamos esperando um paciente com insuficiência cardíaca do tipo C. Que já nos coloca na mente de que, não, esse meu paciente tem um dano estrutural presente e agora apareceu com sintomas ou tem histórico de sintomas anteriores. Geralmente, indivíduos com insuficiência cardíaca, quando não têm sintomas, eles começam a aparecer com sintomas porque ocorre uma descompensação. E as principais causas de descompensação são essas que vêm aqui, né? A infecção figura como a principal causa de descompensação. Geralmente, quase a maior parte dos pacientes aparece porque tem uma infecção adjacente e assim o organismo deve trabalhar mais, tem que aumentar o trabalho cardíaco para poder enviar sangue, ou seja, os leucócitos para aquela região com infecção. E isso acaba descompensando porque aumenta o esforço cardíaco. Ou indivíduos com má adesão ao tratamento, aumentar a ingestão de sódio e água, porque onde vai sódio vai água, aumenta a sobrecarga. Ou doença valvar aguda, uma arritmia cardíaca ou embolia pulmonar. Quando vem os pacientes com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, nós temos que sempre procurar sobre esses fatores de risco ou essas causas de descompensação. É isso que nós procuramos. Mas se ele já estava em tratamento, já estava a fazer a medicação, o que lhe motivou, o que lhe levou a descompensar, agora aparecer com sinais e sintomas, seja um paciente novo ou um paciente já conhecido de insuficiência cardíaca, é isso basicamente que nós procuramos. Em termos fisiológicos, lembre-se, já tem uma videoaula ali em que eu explico tudo isso que está aqui, por isso que não vou falar assim tanto. Em termos fisiológicos, na minha aula de fisiologia cardiovascular, eu disse assim o seguinte: o coração funciona com volume e pressão. As substâncias no organismo saem do local de maior pressão para o local de menor pressão. E também funciona com volume, que é o volume de sangue. O volume dentro do sistema cardiovascular é monitorado através do débito cardíaco. O que é? A quantidade de sangue que sai no coração em um minuto, né? E depende da cronotropia, de quantas vezes o coração vai bater, né? Cronologicamente, cronograma, tempo, a frequência, o número de vezes que o coração vai contrair e, claro, o volume de sangue que sai a cada vez que o coração faz sístole, que isso chamamos de fração de ejeção. A porção que foi ejetada. Geralmente, do volume que chega no coração a cada ciclo cardíaco durante a diástole,
coração ejeta 70 a 50% do que lhe chegou. Então, todo o volume de sangue que chega ao coração vai ser ejetado. Então, esse sangue que é ejetado, essa fração de ejeção, né, a porção que vai ser ejetada do volume diastólico final, né? Três parâmetros garantem o volume sistólico. O volume sistólico, este aqui, depende desses três parâmetros. Pré-carga, mecanismo de Frank-Starling. Tudo que chegar ao coração deve ser. Também tem uma videoaula em que explico isso com mais detalhes, né? Pré-carga ventricular, que é o volume de sangue que chegou. Se me chegar 100, 70% de 100 são 70 mililitros. Se me chegar 200, 70% de 200 são 140 mililitros. Então, vai depender muito do volume de sangue que vai chegar, né? Por isso que é em percentagem. 50%, imaginemos 50%. Se me chega a 200, 50% de 200 são 100 mililitros. Então, são 100 mililitros que vão ser ejetados naquele. Então, vai depender o volume de sangue que vai sair a cada cisto, vai depender do quanto chegou no final da diástole. Se chegar 50, metade de 50 é 25 mililitros. Né? Se chegarem 100, metade de 100 são 50 mililitros. Também vai depender da contratibilidade, da força de contração do coração, da força que ele vai conseguir gerar para enviar este sangue. E por fim, vai depender da pós-carga. Pós-carga é a resistência que as artérias vão dar à passagem do sangue. O coração até pode querer tirar 100 mililitros, mas se encontrar uma artéria que só lhe permite passar 50, então ele vai tirar só 50. Isso que se chama de pós-carga. Pós-carga ventricular é a resistência que o ventrículo encontra para poder ejetar o sangue durante a sístole, né? Então, em termos de fisiopatologia, então, três mecanismos basicamente estão envolvidos na fisiopatologia da insuficiência cardíaca, que é o sistema adrenérgico, a liberação de adrenalina, noradrenalina, para fazer um cronotropismo, aumentar a frequência cardíaca, mas também aumentar a força de contração. No entanto, o sistema adrenérgico, quando é ativado, também ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque o que acontece? Lembre-se que a grande parte das insuficiências cardíacas, elas são insuficiências cardíacas de baixo débito cardíaco. Não chega muito sangue aos órgãos. Então, o organismo o que percebe? Não está a chegar muito sangue. É porque o coração não está a contrair bem. Então, ele começa a ativar o sistema renina-angiotensina, o sistema adrenérgico, libera adrenalina para aumentar a força de contração. Este, por sua vez, vai aumentar ou ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque o rim é um dos órgãos que não recebe muito sangue. Para fazer o quê? Para absorver muito sódio, reter sal no sangue, para assim o sangue ficar muito mais salgado. Para diluir esse sangue salgado, o organismo acaba retendo água. Então, puxa água. A água é parte do sistema sanguíneo. Sangue é feito basicamente de água, porque o plasma sanguíneo 90% é água. Retendo água, eu tenho muito volume de sangue. Tendo muito volume de sangue, aumenta o meu volume sistólico e assim aumenta o meu débito cardíaco. Mas também o organismo libera citocinas, né? Citocinas são substâncias químicas que vão sendo liberadas pelo organismo para poder causar vasodilatação e assim aumentar o fluxo de sangue para os órgãos. Só que neste sistema todo, a liberação de citocinas, que são mediadores de inflamação, como a bradicinina nesse caso, o óxido nítrico que é liberado nesta substância, o péptido natriurético atrial, né? Essas substâncias todas são substâncias químicas que participam na inflamação. As prostaglandinas, prostaciclinas, que vão causar a vasodilatação, são substâncias de inflamação. Qual é o problema nisso? O problema é que essas citocinas, mediadores da inflamação, vão causando um remodelamento do coração. O coração vai experimentar uma condição chamada de cicatrização. Por quê? Porque está a liberar substâncias de inflamação. Essas substâncias de inflamação vão destruir as células cardíacas, vão causando lise, destruição dos cardiomiócitos. Destruindo os cardiomiócitos, que são as células do músculo cardíaco,
Então, como as células cardíacas não se regeneram, ali vai acontecer o quê? Um processo de cicatrização, um remodelamento, substituição das células cardíacas por cicatriz, por fibrose. Então, esta fibrose, o que vai fazer? Vai causando este dano no miocárdio, substituindo a parte do músculo que contrai por cicatriz, que é basicamente cimento, que não contrai, vai piorar a contração do coração. O coração não vai conseguir contrair. Não conseguindo contrair, não vai gerar débito cardíaco suficiente. Não gerando débito cardíaco suficiente, vai começar a se ativar tudo isso de novo. O sistema neurohormonal produzindo hormônios como adrenalina, noradrenalina, que é do sistema nervoso simpático. Esse sistema nervoso simpático vai levar também à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona para a retenção de saliaco. E mais uma vez, esse sistema de renina-angiotensina-aldosterona causa o estímulo de bradicinina e outras citocinas que vão levar mais uma vez à cicatrização. Então vai virar um ciclo vicioso, porque estamos a dizer que a progressão de uma insuficiência cardíaca não tem um processo de regressão, não é retrógrada, é sempre para frente, porque vai se criar um ciclo vicioso em que esse sistema, para tentar compensar o dano já existente, vai levando a mais dano ainda. Nossa missão como clínicos é parar este ciclo, parar com que haja esse remodelamento. Todo o nosso tratamento vai girar em torno disso, né? Atualmente, por exemplo, existem novas terapias farmacológicas, principalmente para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, em que descobriu-se que estas citocinas, como as bradicinas, prépído natriurético atrial, são inativadas por uma enzima chamada neprilisina. Então, hoje o tratamento está mais virado para inibir a neprilisina ou levar mais uma vez à destruição. Então, já existem fármacos para a neprilisina, mas aqui em Moçambique ainda não estamos neste nível. Ainda por enquanto estamos a tentar usar os métodos antigos, que é parar este ciclo de vicioso, né? Basicamente. Então, como é que nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica? Lembre-se, basicamente, como vem lá na definição, a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica. Então, com isso, existem sinais e sintomas específicos ou típicos para uma insuficiência cardíaca. Então, dos sintomas, temos um paciente que vai apresentar dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna. Isso já são sintomas específicos, típicos ou clássicos de uma insuficiência cardíaca do sistema cardiovascular, fadiga, cansaço e intolerância. Existem sintomas menos típicos, que é o paciente aparecer com tosse, começar a ganhar peso por causa do edema, perda de apetite, e nessa perda de apetite pode também ter perda de peso, dor abdominal, noctúria ou oligúria, mas são sintomas inespecíficos. Nenhum paciente, quando chegar a dizer estou a ganhar peso, você vai pensar no sistema cardiovascular, não. Mas um paciente diz estou com dispneia, estou com ortopnea, dispneia paroxística noturna, ali sempre pensamos no sistema cardiovascular. Dos sinais, lembre-se, sinal é manifestação clínica observável e ou mensurável, não é que eu posso ver ou posso medir. Então, sinais mais específicos, o paciente que vem com PVJ, uma pressão venosa jugular, tem aqui no pescoço, as veias do pescoço estão visíveis, um refluxo hepatojugular, um terceiro som cardíaco, um ictus desviado para a esquerda, né? Geralmente a nível da linha axilar anterior. Sinais menos específicos terá aparecer com fervores crepitantes a nível dos pulmões, uma taquicardia, hepatomegalia e ou ascite, né, quer dizer, um fígado grande, abdômen distendido, extremidades frias ou um edema dos membros inferiores. São sinais menos específicos que aparecem em outras condições clínicas. Então, para podermos diagnosticar uma insuficiência cardíaca, nós podemos usar critérios. Os critérios mais usados são o critério de Boston e o critério de Framingham, como vamos ver um pouco mais adiante. Esses critérios usam o quê? Anamnese, já que é síndrome clínica, exame físico, mas também pode-se usar até radiografia do tórax, que são exames auxiliares de diagnóstico. Então, estes critérios de Boston têm uma sensibilidade de 50%, são até 50% sensível, mas quando existentes são específicos, já tem 70%. Vamos pensar, sempre que estamos perante uma insuficiência cardíaca, quando tivermos 8 a 12 pontos, 7 a 5 pontos é possível que seja uma insuficiência cardíaca, mas abaixo de 4 pontos é improvável que seja uma insuficiência cardíaca. Como vamos fazer os pontos simples? Nós temos, aparece um paciente com dispneia paroxística noturna, tem 3 pontos esse paciente, né? Tem uma dispneia paroxística noturna.
E esse mesmo paciente aparece com uma frequência cardíaca acima de 110. Então, tem 2 pontos. Então, 3 mais 2 faz 5 pontos. E esse mesmo paciente, ainda no exame físico, tem sibilos pulmonares ou tem fervores crepitantes, né? A nível das bases pulmonares, fica com um outro ponto. Então, fica com 6 pontos. Quando vamos ver o raio-x do tórax, tem um índice cardiotorácico aumentado, então fica com 3 pontos. Então, os 6 que já fez, mais os 3 fica com 9 pontos. Então, é sim uma insuficiência cardíaca, olhando para esses critérios de Poisson. Então, vamos ver quais os sintomas que o paciente apresenta e automaticamente usarmos os critérios. Já os critérios de Framingham são ser extremamente sensível, tem uma sensibilidade de 100%. E, claro, são 78 específicos, são melhores, são os mais usados em relação a aos critérios de Boston. Aqui é só jogar sinais e sintomas. Basta apresentar dois critérios majors ou um critério major e dois minors é suficiente. Então, os critérios majores estão a dizer aqueles sintomas mais sensíveis, mais específicos para a insuficiência cardíaca. Um paciente que tem uma dispneia paroxística noturna, esse é um critério major. Tem uma pressão venosa jugular aumentada, esse é um critério major. Fervores crepitantes, cardiomegalia, no raio-x do tórax, edema agudo do pulmão, terceiro tom, uma pressão venosa central aumentada, refluxo hepatojugular, por aí em diante. Critérios mínimos: edema dos membros inferiores, uma tosse noturna, dispneias fortes, hepatomegalia, derrame e taquicardia. Imaginemos que um paciente aparece com dispneia paroxística noturna. Quando vamos fazer um raio-x do tórax, esse paciente tem derrame pleural. Então, tem um critério major e um critério mínimo. Esse paciente ainda não tem uma insuficiência cardíaca, mas se aparecer com hepatomegalia, derrame pleural e dispneia paroxística noturna, é suficiente para dizer que estamos perante um paciente com insuficiência cardíaca. É isso. Dois critérios maiores, imaginemos que tem dispneia paroxística noturna e uma cardiomegalia no raio-x, suficiente para dizer que estamos perante um paciente com insuficiência cardíaca. É um paciente com dispneia paroxística noturna ou um paciente que tem cardiomegalia ao raio-x, tem uma hepatomegalia, um derrame pleural ou tem hepatomegalia, edema dos membros inferiores, também é um paciente com uma insuficiência cardíaca. Então, são os critérios, basicamente. Ao exame físico, esses são os sinais que nós vamos ver. Sinais de baixo débito: taquicardia, hipotensão, extremidades frias, oceanose, alteração do nível de consciência. Isso mostra que o paciente está a experimentar baixo débito cardíaco e estes órgãos não estão a ser perfundidos, né? Como vimos lá, tem uma má perfusão, um descolar logo na definição, má perfusão. Então, uma má perfusão, como se forma de compensação, o coração faz uma taquicardia, aumenta a frequência cardíaca para aumentar o débito cardíaco. Esta hipotensão é por causa da pressão arterial. Um débito cardíaco diminuído automaticamente diminui a pressão arterial. Disfunção do ventrículo esquerdo. As manifestações são pulmonares, né? Tudo isso é do sistema pulmonar, né? Taquipneia, dispneia paroxística noturna, ortopnea, fervores crepitantes a nível dos pulmões, um derrame pleural. Já uma disfunção do lado direito, sentido vavado do lado direito, são os membros inferiores, a veia cava inferior e cabeça e membros superiores, pescoço, para a veia cava superior. Então, está aqui. Edema dos membros inferiores, ascites, hepatomegalia para os membros inferiores. De urgência jugular, refluxo hepatojugular, mostra mais uma vez uma disfunção do coração direito, né? E, claro, plenitude gástrica. Existe uma outra classificação que é extremamente importante, que é a classificação da New York Heart Association, ou Associação de Cardiologia de Nova York, né? Em que esta é a classificação em relação às funções, a limitação das funções diárias, aquelas funções que o paciente faz durante o dia. Então, temos classificação 1, 2, 3 e 4. Irmãos e irmãs em Cristo. A classificação de uma insuficiência cardíaca é feita com base nisto, em termos de limitação da função. Porque quando nós tratamos de um paciente, nós queremos que ele continue a desempenhar as suas atividades normais, que as funções do dia a dia estejam preservadas. Quando ele tem limitação disso, não nos agrada. Então, a classificação usada é esta. 1. Paciente de classe 1. Ausência de sintomas. É um paciente que tem insuficiência cardíaca, mas consegue desempenhar as suas funções, não tem nenhum sintoma nem nada. Então, esse é um paciente assintomático. Um paciente que tem limitações aos esforços físicos habituais. Por exemplo, eu trabalho, sou médico, com as minhas atividades habituais, não estou a conseguir realizar a minha função. Eu sou professor, dou aulas, mas com as minhas atividades habituais não consigo
desenvolver essas minhas atividades habituais, né? Aquilo que eu faço, aquilo que é minha profissão, já não estou a conseguir desempenhar. Então, basicamente, estamos a dizer, atividades físicas habituais causam sintomas, tem uma limitação leve, tem limitação naquilo que são as suas atividades de dia a dia. Já de classe 3 é aquele que tem dispneia ou tem aquela presença dos sintomas que nós vimos lá atrás. Todos aqueles sintomas já vão aparecer com limitações físicas pequenas, como pentear cabelo, né? Abaixo daquilo, pentear cabelo, abotoar, né? Camisa, escovar os dentes, né? Vestir-se. Quando um paciente tem limitações, já tem atividades habituais menos intensas que os habituais, que o seu trabalho, como essas coisinhas que eu estou a dizer, pentear cabelo e tudo mais, essa é uma insuficiência cardíaca de classe 3. Mas se o paciente repousar, não estar a desempenhar essas funções, ele fica confortável. É aí que eu estava a dizer que é limitação de grau 3. É limitação de grau 4 quando mesmo em repouso o paciente tem sintomas. Então esse é um paciente que é classificado como grave, né? Está sentado em casa, assim mesmo assim tem dispneia. Então esse tem limitação de grau 4. Em relação ao prognóstico, olhando para a classe funcional, que é o que falamos anteriormente, né? Pacientes de classe 1, 85% vivem até 5 anos. No entanto, pacientes, por exemplo, com grau 3, né, ou de classe 3, aqueles que têm limitação, já têm pentear, que tal, mas em repouso estão bem, esses pacientes, 50% desses pacientes conseguem viver até 5 anos. No entanto, pacientes já de classe 4, 50% morrem em 1 ano. Né? Em 1 ano, você tem uma taxa de sobrevivência de até 1 ano. Né? Em 1 ano, quase 50% desses pacientes todos morrem. Em relação aos exames, lembre-se, a insuficiência cardíaca não é um diagnóstico clínico, como posso dizer assim, etiológico. A insuficiência cardíaca é resultado de outras condições clínicas. Então, os exames que nós vamos pedir, esses principalmente de laboratório, o que nós estamos à procura? Estamos à procura de lesão de um órgão-alvo, né? Um órgão que é afetado pelo coração. Quando nós estudamos lá dos órgãos-alvos, por exemplo, da hipertensão, um dos órgãos-alvos era o próprio coração, mas também havia a retina, né? Uma retinopatia hipertensiva, o cérebro, um acidente vascular cerebral, ou mesmo os rins, por exemplo, que são um órgão-alvo. Então, é isso que vamos procurar, por exemplo, creatinina, ureia, sódio e potássio, para podermos fazer uma avaliação do rim. Pacientes, também vamos procurar, nesse exame laboratorial, comorbidades. Pacientes, por exemplo, com uma glicemia elevada, pacientes diabéticos, têm fator de risco para desenvolver uma insuficiência cardíaca. Vamos procurar pelo perfil lipídico, vimos ali dislipidemia, uma das causas de uma insuficiência cardíaca, mas também quando vemos pacientes com dislipidemias, por exemplo, aqueles pacientes que nós vimos lá logo no princípio, os de classe A, são esses pacientes que nós vamos procurar mudar as suas atividades, né? São esses pacientes que vamos dizendo a eles para poderem melhorar o seu estilo de vida, né? Vamos todos corrigir aqueles fatores de risco, né? Naquele estágio de classificação baseado no risco e progressão. Logo, a primeira tabela que nós vimos. Então, são esses pacientes que têm risco de desenvolver, então, vamos mudar. Vemos também que a função tiroideia é extremamente importante porque aumenta o metabolismo do organismo, coloca o coração em grande esforço. Então, ao esforçar o coração, automaticamente pode levar a uma insuficiência cardíaca. O fígado, a STLT, né? Esses transaminases e, claro, o hemograma. Mais uma vez, nesses exames de laboratório, estamos à procura de lesão de órgãos-alvos, comorbidades e ou fatores que podem agravar o quadro clínico do paciente. Também podemos pedir exames de imagem, por exemplo, como o eletrocardiograma, para estudar a função cardíaca do coração. Esse é feito para todos os pacientes, né? Todos os pacientes que sejam de classe 1 ou pacientes que sejam classificados, sejam estágio C, aqueles que nós vimos. Vamos fazer, com base no eletrocardiograma, uma avaliação da etiologia de base. Vamos estudar arritmias, como vimos também como uma das causas de uma insuficiência cardíaca, o risco de morte súbita desse paciente e, claro, vemos se tem indicação não para outros tipos de terapia, como a terapia de ressincronização cardíaca. Já o raio-x, extremamente importante, como nós vimos, a radiografia do tórax está presente nos critérios de Boston, que é um exame simples, encontra-se em quase todas as unidades, em maior parte das unidades sanitárias aqui no nosso país. Com base na radiografia do tórax, nós vamos ver se o paciente está recomendado de todos os pacientes, né? Todos os pacientes podem fazer uma radiografia do tórax.
principalmente aqueles que estamos a suspeitar. Vamos ver se o paciente tem uma cardiomegalia ou não, uma congestão pulmonar. Isso nos permite fazer diagnósticos diferenciais da dispneia, por exemplo, como para a doença pulmonar obstrutiva crônica, neoplasias, fibroses pulmonares, que também podem causar dispneia, como vimos nestes pacientes que aparecem com insuficiência cardíaca. Uma ecocardíaca extremamente importante, embora no nosso país não seja frequente, porque temos poucos cardiologistas e poucas máquinas, mas uma eco também é extremamente importante. É um teste de diagnóstico por imagem preferencial, porque não é invasivo, né? E serve para uma avaliação inicial, assim também como para segmento destes pacientes. Podemos ver a nível do ecocardíaco alterações estruturais, o miocárdio, como é que está, as válvulas cardíacas, como é que está, o pericárdio, como é que está, e outros aspectos de hemodinâmica, quando a função sistólica, a esquerda, assim como a direita, a função diastólica, como estava, a estimativa hemodinâmica não invasiva, tamanho das cavidades, mas também pode auxiliar no diagnóstico etiológico, né? Então, eco é extremamente importante, embora no nosso país não seja assim muito usual. Quando vamos tratar o paciente, lembre sempre que temos um tratamento não farmacológico, como aquele que nós vimos lá anteriormente, que é, primeiro, mudança do estilo de vida. Então, vamos, na dieta do paciente, limitar, não eliminar, limitar a ingestão de sódio para 2 a 3 gramas de sódio por dia, restrição de líquidos, né, para 1,5 a 2 litros por dia. E eliminar o tabaco, o álcool e as drogas lícitas, como vimos, são causas de uma insuficiência cardíaca. Já o tratamento farmacológico, este visa prolongar a sobrevida, que é aquele que nós vimos no prognóstico, né? Podem voltar lá ao slide e ver do prognóstico. Aquele que queremos chegar até aqueles 80% em 5 anos, aumentar mais os anos de vida. Então, para qualquer estágio de insuficiência cardíaca, qualquer paciente sempre deve fazer um inibidor de enzima conversora de angiotensina. Vimos lá na fisiopatologia que a ativação de citocinas ou o sistema renina-angiotensina-aldosterona participa na remodelação do coração. Então, basicamente, o que nós queremos fazer é parar o remodelamento cardíaco para evitar que o coração entre em disfunção. Então, um inibidor de enzima conversora de angiotensina para qualquer estágio do coração, do insuficiência cardíaca, beta-bloqueador, somente 3 nas últimas guidelines estão aprovados, carvediol, metoprolol e bisoprolol, mas aqui em Moçambique estamos muito longe de ter um desses fármacos. E em casos de o paciente ter uma hipervolêmia, né, como uma congestão pulmonar, ortopneia, crepitações, antes de fazer os beta-bloqueadores, né, já que fazemos IECA e beta-bloqueadores, os pacientes fazem um diurético de alça, que é furosemida, basicamente, que é para diminuir a congestão pulmonar, né? Em algumas situações, os pacientes respondem mal aos inibidores de enzima conversora da angiotensina, porque como inibem a bradicinina, acabam causando a tosse. Então, eles fazem bloqueadores dos receptores de angiotensina, né? Não se inibe a formação da angiotensina, a angiotensina vai sendo formada, porém, o que vai acontecer é que vamos parar os receptores. Se não tem como a angiotensina ligar-se aos seus receptores, não tem como desencadear essa questão. Essa questão, basicamente, alguns fármacos, vocês podem parar, vou colocar aqui só o mouse, ou o ponteiro, vocês podem parar, fazer um print e depois verem, né? Aqui temos o quê? Os medicamentos que são usados, em Moçambique nós temos muito os inibidores, o lisinopril, então está aqui, como podem fazer. No início, podem iniciar com 2,5 a 5 miligramas, temos nas nossas unidades sandárias 5 miligramas de lisinopril, então pode fazer uma vez por dia. Podemos aumentar isso aqui até lisinopril de 20 a 40 miligramas por dia. 40 são 2 comprimidos de 20 miligramas. E temos aqui os beta-bloqueadores. Em Moçambique temos mais o atenolol, né? E o labetolol que se usa mais, mas esses são os mais recomendados. E os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2 não usamos muito aqui no nosso país, mas essas são as recomendações das últimas guidelines. O tratamento farmacológico, ainda continuando, para aqueles que não prolongam a sobrevida do paciente, no entanto, são importantes para melhorar os sintomas. Então, daqui furosemida, o paciente pode fazer esse medicamento em caso de ter edemas, né? Edema dos membros inferiores, para evitar a congestão pulmonar por via oral, 20 miligramas uma vez por dia ou 2 vezes ao dia, né? Até uma dose máxima de 600 miligramas. Ou por via intravenosa, quando chega na nossa unidade sanitária. Por via endovenosa, podemos fazer 20 miligramas, 1 a 2 horas, né? Até o máximo de 20 miligramas. Geralmente nós fazemos 2 vezes ao dia, às 8 e
às 16, né? Mas podemos aumentar até 3 vezes ao dia, principalmente no internamento, são esses jogos que se fazem. Em caso do paciente aparecer com uma fibrilação atrial, né? Nós podemos colocar uma digoxina, né? Mas sempre olhar para o potássio, que é extremamente importante avaliar nesses pacientes. Ok, o que nós vimos anteriormente é uma insuficiência cardíaca de instalação progressiva, né? Que vai se instalando pouco aos poucos. Mas em algumas situações, os pacientes aparecem com uma descompensação. Estávamos a controlar os sintomas, não tinha nenhum sintoma, e esse paciente vai aparecer de forma agudizada. Ele aparece com sinais e sintomas de agudização, ou seja, ele não tinha sinais e sintomas. Lembre-se que as condições crônicas geralmente não têm sintomas. O paciente não tinha sintoma, estava controlado em casa, mas em algum momento começa a ter sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Quer dizer que aquela condição que era crônica agora agudizou. Então, o que é que fazemos nessas situações de descompensação? Quais são os fatores de risco relacionados à descompensação? Relacionados ao próprio tratamento ao paciente. Não adere ao tratamento, falta as medicações, não tem dinheiro para comprar medicamentos, como acontece muito aqui em Moçambique. Estamos a ter doença de rico, como a insuficiência cardíaca, e os pacientes não têm condições, né? Um país pobre, ou melhor, um país empobrecido. Nesse caso, os pacientes não têm condições. Abuso de sal e água, consumo de álcool, ou seja, não melhorou aquelas medidas. Ou outros, né? Como nós vimos, a nossa insuficiência cardíaca tem outras causas, né? Tem causas, ela não é causa por si só, é apenas uma consequência. Então, outros fatores cardiovasculares, como a presença de uma isquemia, a evolução da doença de base, outras, isso tudo pode levar a uma descompensação, né? Temos que procurar tudo isso. Ou fatores sistêmicos não cardiovasculares, uma infecção, por exemplo, uma anemia, uma DPOC exacerbada, diabetes que descompensou, pode levar o paciente a descompensar. Então, quando os pacientes nos chegam, já temos histórico de que é um paciente com insuficiência cardíaca conhecida e descompensou, então temos que procurar todos esses fatores que podem levar à descompensação. Então, aqui estão basicamente os exames que nós podemos pedir, os achados ou que nós podemos esperar em cada um desses exames. Alguns exames não falei, porque ao nível de TMG vocês não vão encontrar, como o uso de D-dímeros, por exemplo, extremamente importante em caso de tromboembolismo pulmonar ou embolia pulmonar. O péptido natriurético cerebral, que é igualzinho ao péptido natriurético atrial, que é também usado naquele ciclo vicioso por aí dentro. Mas, enfim, né? São coisinhas que vocês podem estudar mais. Aqui está basicamente isso. Podem parar também o vídeo, fazer um print ou lerem, para poderem ler, sabendo o que vão esperar em cada um dos exames. É importante fazer um diagnóstico diferencial, né? O paciente com exacerbação de uma DPOC, do mais, eles já vão dizer que tem essas condições clínicas, né? E vamos ver, né? Tem tosse com hipercapnia, ou seja, tosse com aumento de dióxido de carbono, paciente com tosse, sibilo, sensação de sufocamento, aqueles sinais típicos de asma, por aí em diante. Esses são os diagnósticos diferenciais que nós temos que fazer para descartar ou a procurar aqueles que vão exacerbar uma insuficiência cardíaca. A nível de tratamento de uma insuficiência cardíaca crônica que agudizou, nós sempre temos que procurar classificar o paciente. Naquele momento, estamos no banco de socorros. Nossa missão é recuperar o paciente para estabilizar de forma hemodinâmica, melhorar a oxigenação e ventilação e resolver ou aliviar os sintomas do paciente. E só depois encontrar e corrigir aqueles são fatores que descompensaram o paciente para poder estabilizar e normalizar o paciente. Então, em relação a isso, quando nós podemos classificar, fazer uma classificação em 4 perfis aos nossos pacientes, né? Naquele momento em que eles estão ali conosco com descompensação. O que nós procuramos? Procuramos o grau de congestão, o nível de congestão, se tem ou não edemas e como é que está a perfusão dos tecidos, se é um paciente quente ou frio, né? Quente porque está a chegar sangue até as extremidades, né? Os membros inferiores não estão frios ou estão quentes, é isso que nós estamos a procurar. Então, perfil A é um paciente quente e seco, quer dizer que é um paciente com boa perfusão, é um paciente sem congestão, né? Não tem água fora do espaço vascular. O paciente do perfil B é um paciente que tem boa perfusão, mas tem edema, né? É congesto, também tem congestão e não tem sinais de má perfusão. Já o perfil C é um paciente com má perfusão e um paciente congesto, paciente com edema. E o perfil D é um paciente sem edema, mas é um paciente com má perfusão. Então, o que nós vamos fazer? Já dissemos, perfil A, o paciente está quente e seco, quer dizer que tem boa perfusão,
e não tem edema, apenas tiver com aqueles sinais de descompensação. Então, o que vamos fazer? Não precisa internar a maioria dos pacientes. Procuramos aí mesmo no banco de socorro os fatores que desencadearam, vamos corrigir todas as coisinhas que o paciente tem. Se tiver doença, um distúrbio hidroeletrolítico, vamos corrigir hipercalemia, hipopotassemia, por aí em diante. Se tiver uma fibrilação atrial com resposta ventricular rápida, nesses pacientes damos digoxina, né? E esta aqui é a dose. Já pacientes que são quentes e úmidos, são também um pouco mais toleráveis, quer dizer que está com boa perfusão, apenas está com edema. Então damos diuréticos em todos os pacientes, diurético da alça, furosemida, nesta dose aqui nos pacientes, e alguns vasodilatadores, como estão a ver, inibidor da enzima conversora de angiotensina 1 lisinopril de 5 mg a esses pacientes. Já os de perfil C são os que mais aparecem nos nossos unidades sanitárias, um paciente com má perfusão, por ter um débito cardíaco bem baixo e ainda está com congestão veno-capilar. Então, esses são os que têm uma mortalidade muito alta, né? São pacientes que geralmente não chegam. São muitos que aparecem assim, né? Então, tem que se retirar o inibidor de enzima conversora de angiotensina, o beta-bloqueador, porque o paciente já está hipotenso, não vamos querer causar mais hipotensão ainda nesses pacientes. Então, vamos dar um diurético da alça para tirar o excesso de água. Numa hipotensão grave, dar vasodilatadores e, claro, o uso de inotrópicos, né? Dopamina, de butamina e outros, né? Nesse tipo de pacientes para poder melhorar a perfusão nesses pacientes. Já pacientes de perfil D, basicamente, são pacientes frios e secos. Então, nós procuramos sempre isto aqui, né? Geralmente acho que é por uso de diuréticos, ou vamos fazer a reposição da volêmia nesses pacientes, e se tiver sinais de baixo débito, vamos fazer inotrópicos, né? Adrenalina para poder aumentar a força de contração. Esses são os critérios para poder internar o paciente, uma insuficiência cardíaca, que seja o primeiro diagnóstico ou uma primeira descompensação, esse paciente tem que ficar internado. Paciente com insuficiência cardíaca recorrente, complicada por outros eventos, como infarto agudo do miocárdio, edema agudo do pulmão, uma hipotensão, devem ficar internados, né? Ou com trombose venosa profunda, devem ficar internados, ou pacientes com tromboembolismo pulmonar. Pacientes com dispneia ao repouso, com uma congestão significativa, tem edema do membro inferior, edema pulmonar. Pacientes com piora da função renal, quer dizer que estão com, basicamente, ureia e creatinina elevados. Paciente com distúrbio grave, como uma hipercalemia, aritmias, um síndrome coronariano agudo associado, síncope, intoxicação por digital, corticoxina ou uma hipoxemia devem ficar internados. Vá para a unidade de cuidados intensivos, todos aqueles que precisarem ser entubados, têm ou sinais de hipoperfusão, uma saturação de oxigênio a 90%, mesmo com oxigênio suplementar, com uma máscara de oxigênio. Pacientes que estão com frequência respiratória acima de 25 estão a usar músculos do pescoço, do abdômen para respirar. E pacientes com hipotensão ou taquicardia ou uma frequência cardíaca diminuída, né? É neste caso aqui. Então, sai em alta todos os pacientes que tiver melhorado ou que tiver sido controlado a exacerbação, por aí em diante, né? Mas sempre orientar para a interrupção do tabaco, orientar a família para ajudar o paciente a se controlar e adequar as medicações para via oral, né? O paciente fazia tratamento endovenoso, já temos medicação oral, ainda está compensado, vai para casa, né? E consulta de segmento em 1 a 2 semanas na cardiologia. Esse é o nosso caso clínico, depois do que nós estudamos, vocês vão parar e rever, né, este caso clínico. Então, basicamente, essa é a bibliografia que foi usada. Se quiserem os livros, é só colocarem ali nos comentários que vocês querem os livros, eu posso enviar para vocês. E muito obrigado.